Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Thiago Veras, desde pequenininho, e a partir de agora está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras. Dando aí continuidade à nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano, hoje eu tenho a honra, o grande prazer de receber uma colega minha de partido, uma grande amiga e uma mulher admirável. Ela que tem uma trajetória de vida muito interessante. Ela começou como professora primária, depois foi escrivã de polícia na Polícia Civil, em seguida virou delegada de polícia, passou num concurso público, né? Participou daquele processo de criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs, e foi a primeira mulher chefe da Polícia Civil no Brasil. Ela atualmente é deputada estadual e tem o seu nome colocado aí como pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela é a delegada Marta Rocha e com certeza vai dar uma contribuição muito grande ao nosso debate aqui de hoje. Cadu Viana, quais são suas expectativas? Qual é o seu recado inicial de hoje? Bom momento, amigas e amigos. Fala, Tiagão. Hoje eu estou muito animado. A gente continua aqui o exercício de pensar o Rio e o futuro dessa cidade que a gente tanto ama de uma forma democrática, seguindo essa ideia de conversar com quem a gente concorda, com quem a gente discorda. E hoje eu fico muito feliz em receber a Marta, que é uma figura muito importante nos diálogos dentro da LERJ, e que também vem se dedicando a discutir o Rio, né? Inclusive colocando o seu nome como uma pré-candidata à prefeitura. Então, agradecer pela presença da Marta e vamos conversar bastante. Yasmin Mota, qual é o seu recado inicial de hoje? Você que falou aqui comigo nos bastidores que a sua mãe já conhecia a Marta. Qual é o seu recado inicial de hoje? Oi, gente, tudo bom? Estou muito feliz hoje da gente estar fazendo essa entrevista. Minha cachorra está aqui agitada, que eu estou sentada aqui numa posição diferente. Eu vou agradecer muito a presença da Marta. A gente está aqui num constante tentativa, um projeto de discutir constantemente o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro. E acho muito importante essa candidatura, muito importante o debate que vai ser colocado na eleição desse ano na Prefeitura do Rio. E agradeço a presença dela aqui no programa. Ana Carolina Maia, qual é o seu recado inicial no episódio de hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos ouvindo aí. Quero agradecer muito a presença da deputada delegada Marta Rocha no nosso programa hoje. Tenho certeza que as discussões que a gente vai travar aqui serão muito importantes para a cidade do Rio. É uma candidatura muito importante, também reafirmo, já falei isso em outros momentos do nosso podcast. Vamos discutir, deputada. Estou muito interessada no que a senhora pensa para a cidade do Rio. E agora o nosso acadêmico da palavra mais fácil, que está exilado lá em São Paulo, mas com certeza ele vai voltar quando o Rio de Janeiro melhorar. Rafael Agostini, seu recado inicial de hoje. Saudações, Ti, saudações cronistas, ouvintes, Marta, um agradecimento especial à deputada. Acho que discutir a cidade... Entre as muitas pérolas que o Brasil tem, o Rio de Janeiro certamente é uma das maiores. Então, discutir o Rio de Janeiro é discutir o Brasil. A patrinha, como diria o mestre Darcy Ribeiro. Estou muito animado, empolgado com o debate que vai acontecer aqui. Fiquem ligados que acho que tem muito, como diz o Thiago mesmo, vai dar muito pano para manga. É verdade. Agora eu passo a palavra à nossa querida companheira e amiga, delegada Marta Rocha, que é pré-candidata aí pelo PDT. Marta, dá o seu recado inicial para os nossos ouvintes e eu também já te faço duas pequenas provocações que a gente está fazendo com todos os pré-candidatos até aqui. Por que você coloca o seu nome à disposição aí dos cariocas no presente momento nessa pré-candidatura? E dois, qual é a avaliação que você faz em termos gerais do governo do prefeito Marcelo Crivella? Bom, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer o convite, dar um alô especial para Tiago, Cadu, Yasmin, Ana Carolina e Rafael. Acho que na fala de cada um de vocês, o que a gente melhor retrata desse momento é a necessidade de discutir a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, que eu acho que é o nosso caso, com pessoas que têm amor por essa cidade, né? Dizer para o Rafael que a gente vai começar a estabelecer aqui uma contagem regressiva para ele deixar esse exílio e voltar correndo para a cidade do Rio de Janeiro, porque essa cidade, ela respira ciência, ela respira
mundo acadêmico, portanto, é muito triste quando a gente vê que a cidade vai perdendo esses espaços, né, de pesquisa, de inovação, de debate. Então, acho que a gente tem que construir essa cidade para trazer todo esse povo que está exilado, né? Eu estou fazendo aqui um afago no Rafael e uma provocação, mas para trazer de volta para essa cidade as pessoas que não estão nesse momento, porque em outro local tem melhores oportunidades. E aí, Tiago, respondendo à tua pergunta, eu quero te dizer que eu passei 31 anos dentro da Polícia Civil. E eu digo sempre que eu cresci e envelheci na Polícia Civil. E é num plantão de uma delegacia de polícia que a gente conhece a vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues. É ali que a gente vê a desigualdade, é ali que a gente vê as dificuldades, a vulnerabilidade, é ali que a gente consegue identificar a invisibilidade dos problemas sociais que muitas vezes acarretam outros problemas que afetam a segurança pública. Acho que todo mundo tem clareza que não é só com polícia que a gente resolve as questões da segurança, não é à toa que a Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, diz que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Numa provocação que eu faço às pessoas, eu digo que eu caminhei em diversas delegacias e isso me permitiu conhecer a cidade. Então, quando eu fui titular de Copacabana, eu não só conheci o que é essa explosão social e cultural que se dá dentro do bairro de Copacabana, mas eu conheci da Avenida Atlântica, né? Mas também conheci o Chapéu Mangueira, também conheci Pavãozinho. Então, eu acho que... E os outros caminhos por onde eu passei, eu trabalhei basicamente na capital, eu pouco fui para o interior, então acho que isso me deu a possibilidade de conhecer a minha cidade e de entender, né, o que leva à desigualdade e talvez por isso, num ato de ousadia, eu me sinta preparada a submeter o meu nome ao crivo da vontade popular e aqui, nesse momento, me apresentando como um pré-candidata, como uma carioca, uma mulher, e uma mulher que enfrentou desafios no mundo masculino, que é o mundo das polícias, e, portanto, me sinto preparada trazendo aqui a minha experiência na gestão e a minha participação no legislativo, e acho que representando, talvez, o partido que tenha um compromisso histórico com a educação, como é Darcy Ribeiro, como é Leonel Brizola, como é Jango, que lá atrás apresentou na sua proposta um compromisso de enfrentar o analfabetismo. E passando para a segunda questão, né, fazendo uma avaliação da atual gestão do prefeito Marcelo Crivella, eu acho que o prefeito Marcelo Crivella ele praticou um estelionato eleitoral, porque ele se apresentou como alguém que iria cuidar das pessoas, e eu acho que tem duas questões que a gente pode dar destaque na administração do prefeito Marcelo Crivella. Uma prefeitura que se notabilizou pelo aumento da população de rua, a prefeitura sequer tem um número real do que represente essa população. O que nós temos é uma pesquisa feita pela Defensoria Pública. No âmbito da assistência social, nós estamos no 3º secretário, nós temos 15 mil pessoas morando na rua, 63 abrigos, não temos 3 mil pessoas acolhidas nesse abrigo, não temos uma política definida que pense de atender essa população sob a ótica da saúde pública e da assistência social. Do lado de lá, a gente teve um aumento da informalidade, e é bom que se diga que a prefeitura tem que ser tem que promover, né, a capacidade de novas oportunidades, é uma incubadora de oportunidades, era esse o termo que eu queria dizer, e ainda que os dados de geração de emprego sejam muito ruins no Brasil, a gente também tem que dizer que na cidade do Rio de Janeiro é sempre pior. Então, eu acho que a gente vai ter um grande desafio e, sobretudo, de buscar esse novo normal pós-pandemia. Lembrando que, em 2017, essa cidade viveu uma grave crise na saúde pública,
que foi do domínio público de todos, na tentativa, né, melhor dizendo, com a obrigatoriedade de buscar, por exemplo, uma cirurgia eletiva, ter que ter o telefone da Márcia, que era só assim que você conseguia uma vaga no sistema de regulação. Então, acho que dá uma boa conversa daqui para frente, mas eu acho que, se esse é o jeito de cuidar das pessoas, eu não sei como é que se maltrata as pessoas, porque definitivamente essa gestão, depois da frase fácil e gostosa de ouvir, de cuidar das pessoas, o que se mostrou é que o povo da cidade precisa de muito cuidado e que a cidade está muito abandonada e muito maltratada. Bom, Marta, parece que você, de uma certa maneira, leu os meus pensamentos da minha primeira pergunta, que você acabou colocando pontos aí nas suas questões iniciais que fazem parte da minha primeira pergunta para você. Você sabe muito bem, e aqui os companheiros também, a gente mora muito perto, eu sou morador da Tijuca, a Marta também mora na Tijuca, mora mais ou menos umas 4 ruas da minha casa, e realmente é assustador, não só aqui, mas em todas as regiões da cidade, mas falando da parte em que eu moro, o aumento do crescimento da população em situação de rua, né? É realmente assustador ver, em torno da região onde eu moro, o aumento dessa população. E, ao mesmo tempo, a desordem urbana também se faz muito presente. Eu hoje precisei ir ao banco na Praça Sans Penha e, literalmente, eu fiquei encurralado entre pessoas em situação de rua, jogadas na rua, deitadas no chão, e um comércio ambulante que, logicamente, ninguém aqui é contra o comércio ambulante, mas completamente desenfreado e desorganizado. A ponto de eu ter uma pequena lembrança, a gente que mora aqui perto da Praça Sans Penha, você sempre marcava um ponto de encontro na C&A, por exemplo, ou nas lojas americanas. E hoje seria literalmente impossível, porque não há sequer espaço para você esperar uma pessoa na porta da loja. Então, eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido, Marta. Caso eleita, caso chegasse à Prefeitura do Rio de Janeiro, quais seriam os seus projetos para essa questão da ordem urbana e também para a questão relativa às pessoas em situação de rua? Olha, eu acho que você retratou muito bem o que acontece, né, nós que somos tijucanos. Eu sou criada na Penha, mas moro no apartamento que eu moro hoje há 21 anos e estou na Tijuca desde 95, então a gente conhece muito bem o nosso bairro e a gente sabe qual é a dinâmica desse bairro, sobretudo um bairro como a Tijuca, que as pessoas gostam de morar na Tijuca, gostam de fazer suas compras na Tijuca, frequentam os restaurantes da Tijuca, quer dizer, a dinâmica do bairro é muito importante. E aí eu quero te dizer, Tiago, que acrescida a essa descrição que você deu, a gente também está com a cidade maltratada e abandonada, no sentido assim, da precariedade da cidade. A cidade não está seguindo as melhores condições de limpeza, os velhinhos da Tijuca estão tropeçando e caindo nas pedras portuguesas que estão soltas, né? E é óbvio que ninguém aqui está fazendo discurso para sair, né, catando catando, é um termo chulo, me desculpe, o camelô, fazendo uma ação contra a camelotagem. Mas o prefeito Marcelo Crivella, ele adotou uma política de concessão, de autorização para estabelecimento, para colocar barracas como camelô, como uma estratégia eleitoral. Isso é voz corrente na cidade. Todo mundo sabe que toda semana ele libera um número imenso, né? E o que a prefeitura tem que fazer é ser gestora de oportunidades. Então, vou dar um exemplo aqui. Água sanitária. Água sanitária é um produto de fácil fabricação e barato na sua fabricação. Eu preciso de água sanitária na escola para limpar a escola, eu preciso de água sanitária no posto de saúde, eu preciso de água sanitária para limpar o prédio da prefeitura. Ou seja, se o prefeito da cidade faz uma dinâmica de construção de cooperativas que possam estar produzindo esse material e a prefeitura, ao invés de comprar do grande produtor,
comprar dessas cooperativas, a gente pode estar organizando essas pessoas de modo que elas tenham uma atividade formal, porque ninguém quer ser camelô. É isso que tem que entender. Ninguém está satisfeito de ser camelô. Então, a prefeitura ela tem que buscar fazer a gestão de algumas oportunidades para trabalhar nisso. Por exemplo, a coleta seletiva. No meu prédio, a gente faz coleta seletiva. E eu assisto um dia sim, outro também. O que é papel, jornal, a gente consegue que as pessoas que usam, que fazem a reciclagem, venham aqui, pegam e levam. Mas quando o caminhão da Conlurb passa, ele carrega tudo. O lixo orgânico, junto àquilo que a gente teve o cuidado de separar, num único imbróglio, ou seja, se eu tenho esse cuidado de fazer a coleta seletiva de porta a porta, ou em dias específicos, e disponibilizar isso e fomentar a criação de cooperativas, a gente tem uma outra forma de você trabalhar com a questão do mercado formal. Então, eu acho que tem, sim, saída para isso e a gente tem como fomentar essas oportunidades. Na questão da população de rua, sabe, Tiago, eu tenho um entendimento e eu tenho lançado esse meu entendimento porque já me disseram que é algo ousado, mas vou continuar no exemplo do nosso bairro, né? O nosso bairro tem, no mínimo, 5 igrejas católicas, no mínimo 5 igrejas evangélicas, no mínimo, provavelmente, 5 instituições voltadas ao espiritismo ou, quem sabe, à questão, à matriz africana. Todas essas organizações religiosas estão pautadas no entendimento do amor ao próximo. Então, se a gente fizesse uma grande conversa com essas instituições para fazer uma rede de proteção com a participação da sociedade civil, será que não seria interessante que a igreja que eu frequento, que é a Bom Jesus do Calvário, pudesse estar ali tomando conta de 2 pessoas e dizendo assim, olha, essa pessoa precisa de atendimento médico, levando essa pessoa à rede pública de saúde, levando essa pessoa para tirar os seus documentos, procurando fazer uma interface dessa pessoa com a família, que era romper laços afetivos, né? Então, eu acho trazer a população para isso, porque não adianta ficar construindo ou botando grade, isso não vai resolver. E nem adianta a gente fazer de conta que não existe essa população. Essa população não é invisível, ela está visível, a pandemia nos mostrou isso. E é o nosso dever fazer, né, exatamente, construir uma rede de proteção. Não sei se você acompanhou, Tiago, eu participei no ano passado de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores e estava lá o secretário municipal de assistência social à época, o vereador João de Deus, e ele disse que estava uma articulação com a subsecretaria de assistência na área da saúde, e até hoje eu estou esperando, né, essa ação entre o governo do estado e a prefeitura, enquanto isso o que a gente viu foi a multiplicação dessas pessoas, e essas pessoas precisam ser olhadas, precisam ter um atendimento, e não dá para pensar no Rio de Janeiro sem atacar esses 2 problemas, que são problemas graves, que todo e qualquer prefeito que sente naquela cadeira tem que atentar, tem que atuar, e não apenas essa falácia de uma frase bonita que é cuidar de pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos passar, então, agora para a primeira pergunta da Yasmin Mota. Fala aí, Yasmin, sua pergunta para delegada Marta Rocha. Oi, deputada, tudo bom? Pode chamar de Marta? Deve chamar de Marta. Eu até tenho idade de ser sua mãe, mas você pode me chamar de Marta. Não, Marta, queria saber, assim, da deputada, como a senhora bem falou, a senhora é católica, né, ativa, praticante, faz parte da comunidade católica aqui do Rio de Janeiro, só que, assim, a gente vem de uma gestão agora do Rio, que é do pastor Marcelo Crivella, em que foi feita uma relação muito complicada, como a senhora mesmo colocou, de
entre religião e a Prefeitura do Rio, a política de você ter que ter o telefone da Márcia, que é da Igreja Universal e é assessora do Crivella, para poder fazer uma cirurgia essencial assim para vários cariocas de idade mais avançada, que é a cirurgia de catarata, né? Foi o caso específico que vazou na época, foi um grande escândalo do Rio de Janeiro e do país também, que isso é uma prática que a gente sabe que infelizmente é cotidiana no Brasil, no Rio de Janeiro, no estado e no município. Eu queria saber como é que vai ser essa situação de política e religião na sua gestão, se você for eleita prefeita do Rio. Você falou isso de abraçar comunidades de diferentes religiões. Olha, eu acho que a gente só pode falar da vida da gente quando a gente permite que as pessoas visitem a nossa história e os momentos onde a gente teve poder de decisão. Na chefia da Polícia Civil, eu quero te dizer que eu mantive e dei dinamismo a uma comissão de enfrentamento da intolerância religiosa, na qual tinha assento todas as matizes da religião, e que era presidida, né, pelo Ivanir dos Santos, e que tinha lá um padre, um representante da religião afrodescendente, né, de matriz africana, tinha lá um espírita, o judeu, o árabe, e tinha o evangélico. Então, esse é o meu jeito, vou ousar dizer, esse é o meu jeito de governar. Então, eu sou católica, eu vou à missa todos os domingos, né? Para mim está sendo muito difícil assistir pela mídia, né? A gente sente falta. Um momento muito difícil para mim, Yasmin, foi a Semana Santa, porque eu tenho um ritual com a minha mãe. Então, não poder praticar isso com a minha mãe de 90 anos foi difícil para mim, mas o Estado é laico, e eu vou nunca esquecer que o Estado é laico. Na mesma linha que você está falando, eu quero te dizer que eu também, como chefe da Polícia Civil, eu tive duas atitudes que é um outro olhar que me parece que passa também pelo jeito de governar do prefeito Marcelo Crivella, que é a questão da LGBT, que na minha gestão eu criei, no título do registro de ocorrência, a tipificação homofobia. Então, hoje a Polícia Civil sabe dizer se um homicídio teve uma motivação homofóbica, e também garantir o uso do nome social, porque eu entrava na delegacia com o corpo de Marta, mas o meu nome é Horácio, que é o nome do meu pai que está no céu. E o policial, então, pegava a carteira de identidade e dizia Horácio Rocha ao invés de Marta Rocha. Então, a partir dessa determinação, a gente não só inseriu o nome social no registro de ocorrência, como também determinou que essa pessoa fosse atendida pelo seu nome social. Então, o Estado é laico, eu sou uma pessoa garantista, ou seja, eu respeito os direitos e garantias individuais e terei a maior tranquilidade de tratar essas questões, porque isso eu trato na minha história como profissional da área da segurança pública e também como parlamentar na Assembleia Legislativa. Rafael Agostini, diretamente de São Paulo, faça a sua pergunta para Marta. Deputada, primeiro eu queria agradecer pelo afago, fiquei muito feliz. E espero que a gente se encontre no Rio de Janeiro em breve. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora que tem um pouco a ver com o que eu estou trabalhando no doutoramento, enfim, eu estou dando aula na Faculdade de Medicina, tem um pouco a ver com o que eu discuto na minha vida, que é a atenção primária à saúde, né? Em 2016, quando o prefeito Crivella assumiu o município, apesar de todas as contradições dos governos anteriores, o prefeito Crivella assumiu a prefeitura com cerca de 70% de cobertura da estratégia de saúde da família. A boa literatura internacional, nacional, mostra para a gente que a estratégia de saúde da família dá conta aí de resolver entre 70% e 80% das demandas de saúde da população. Bom, para além da capacidade gerencial do prefeito Crivella, que eu acho que é como um acordo a todos nós aqui, um dos elementos que, a meu ver, facilitou o processo de esvaziamento da estratégia de saúde da família, que vem acontecendo durante a última gestão, a partir de 2017 a gente tem isso de forma muito enfática,
tem a ver com a pouca estabilidade dos trabalhadores da saúde via OS. Numa futura gestão da senhora, qual é o papel da saúde da família? E se a senhora acredita, vou fazer duas perguntas em uma, se a senhora acredita que o processo da gestão da saúde pública, no caso do município, tem que se dar via terceirização, através das OS, porque objetivamente o que o município faz é terceirizar a prestação, ou se isso tem que se dar por um modelo alternativo. As empresas públicas podem ser um caminho do meio? Como é que a senhora está pensando isso? Olha, Rafael, quero te dizer que no estado do Rio de Janeiro, quem trouxe esse olhar do Programa de Saúde na Família foi um governo pedetista que aconteceu em Niterói, do Jorge Roberto da Silveira, que foi buscar essa experiência em Cuba. Então, isso é uma identidade daqueles que militam nesse partido. Eu quero te dizer, e você está cobertíssimo de razão, que a questão da saúde da família, ela é fundamental e ela possibilita, na verdade, a solução de alguns problemas, desde que você tenha, entre outras coisas, um programa que se perpetue. Então, você ter aí, por exemplo, um prontuário eletrônico que o agente comunitário, que tem uma importância de maior relevância, que conhece a comunidade, que conhece individualmente as pessoas, que sabe que a senhorinha tem problema de pressão, que sabe que o vovô tem problema de diabetes e que acompanha essas condições de saúde que acabam interferindo diretamente na vida dessa população. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fortalecer a questão da saúde, desse sistema de atenção primária e do programa de saúde da família, que no governo Marcelo Crivella foi desmobilizada a notícia de que cerca de 180 equipes foram desmobilizadas no programa de atenção básica e no programa de saúde da família. Então, o prejuízo disso para a população, por si só, é possível imaginar esse prejuízo causado com esta decisão. O outro lado da questão que você coloca aqui são as organizações sociais, ou seja, a gestão da saúde, aí falando não só sobre a eficiência, mas também sobre o olhar dos trabalhadores, porque se alguém tem dúvida da importância dos trabalhadores da área da saúde, eu acho que a pandemia tirou qualquer dúvida. Se alguém tem dúvida sobre quanto é perverso o Estado mínimo, eu acho que a pandemia tirou essa dúvida. Se alguém tinha dúvida da importância do Sistema Único de Saúde, o coronavírus também tirou essa dúvida. E aí, Rafael, eu quero te dizer assim, eu seria leviana de dizer que toda organização social é corrupta, mas eu posso te dizer, sem medo de errar, que onde tem um sinal de corrupção, tem uma organização social. E a organização social, ela surge entre 2009 e 2008, apenas para ser usada na educação e na saúde. No caso da prefeitura, basicamente, ela está na saúde. Tem umas notícias que eu não consegui apurar, que existem algumas organizações sociais no esporte, isso é proibido por lei, tá? Então tem que melhor, ainda não consegui apurar, por isso não quero ser leviana de afirmar isso, tá? Mas no caso da saúde, as organizações sociais estão potencialmente inseridas dentro da área da saúde pública. E para terminar, Rafael, quero te dizer assim, qual foi o objetivo da Organização da Saúde? Em primeiro lugar, vender uma ideia de uma maior eficiência. Então, você paga uma taxa de administração, e nessa taxa de administração você teria em tempo real a substituição do médico que faltou, do enfermeiro que ficou doente, né? Você vendia a ideia de uma maior qualidade na prestação de serviço. E o lado técnico dessa decisão era burlar a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece um limite para a contratação de pessoal. Então, se você contratava via OS, como você contratava a prestação de serviço e, via de regra, terceirização,
você burlava a lei de responsabilidade fiscal e continuava mantendo esse discurso da eficiência, né, na qualidade do serviço. Como se tudo isso não bastasse, ou seja, nós constatamos a não eficiência, nós constatamos a precarização do serviço em razão da precarização das relações de trabalho com os profissionais da área da saúde e, por fim, para a felicidade da nação, vem uma decisão do Tribunal de Contas da União dizendo o seguinte, que o que é gasto na organização social, ele tem que estar inserido na leitura da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, não está mais... Portanto, a partir de 2021, não se aceitará mais o argumento de não inserir esse valor do gasto em pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, vai ser obrigatório aos prefeitos, aos governadores, fazer a transição, tirar da organização social e passar para a Fundação Rio Saúde, no governo do Estado, a Fundação Estadual de Saúde. Eu não tenho dúvida que nessa transição nós vamos ter uma economia, porque não pagaremos mais a taxa de administração, né? E teremos melhores relações de trabalho nesse sentido, né? Acho que o que a gente assistiu, só para concluir, no caso dos hospitais de campanha, né? Um dia a OS e Abas resolveu entregar, né? Aí se desfez os hospitais de campanha e a narrativa dos servidores, tanto no município quanto no Estado, é da precarização das relações de trabalho, sem pagamento de 13º, sem pagamento de férias, os servidores encerrado o contrato, sendo obrigado, para ser aproveitado na outra OS, obrigado muitas vezes a abrir mão de ir à justiça buscar seus direitos. É óbvio que isso é inconstitucional, é óbvio que isso é ilegal, mas tem um processo de constrangimento para os servidores. Então, se assim o desejar o povo da cidade do Rio de Janeiro, já que eu sou pré-candidata, né, a questão das OS está no nosso radar e a gente vai fortalecer a Fundação Rio Saúde nesse momento na condução dos postos de saúde e todos os equipamentos da área da saúde. Obrigado. Essa questão aí da lei de responsabilidade fiscal a partir de 2021, por exemplo, eu não sabia, muito interessante. Carol, sua pergunta, você que também é da área da saúde, deve ter gostado da resposta da Marta, mas faça aí sua pergunta, sua primeira pergunta para a Marta. Já adianto que gostei bastante. Mas vou sair da saúde nesse momento, deputada, já que a senhora foi uma profissional da segurança pública durante muito tempo, quero lhe perguntar sobre esse tema. Queria falar um pouco sobre o medo que tem afligido os corações dos cariocas, né? O medo da violência urbana, o medo de ter seu celular roubado no ônibus, na rua, né? Aquele celular que às vezes você está pagando e muitas vezes ainda nem terminou de pagar e fica desesperado de sair na rua e perder aquele bem que você conseguiu com muito custo. Claro que a gente conhece as limitações de uma prefeita, né? No caso da segurança pública, mas caso a senhora seja eleita em novembro, como que a senhora pretende dialogar com esse medo justificado dos cariocas sem cair nessas frases fáceis do tipo bandido bom é bandido morto? Bom, eu vou voltar a responder da mesma forma que eu respondi para a Yasmin. Né? Quem revisitar os meus discursos na Alerj vai saber que a minha frase é bandido bom é bandido preso. E vai saber do meu posicionamento quando se fez essa apologia, né, de tiro na cabecinha e das críticas que eu fiz diante daquela cena patética do governador do estado, quando houve aquela situação do sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói, que ele desceu, né, e fez a sua cena patética de comemorar, aí devidamente filmado atrás por um secretário de Estado. E quero registrar aqui que nenhum policial que estava no território daquela cena, nenhum policial fez qualquer gesto de comemoração, demonstrando, né, que a gente tem hoje uma nova visão
por parte dos servidores da polícia e que a valorização da vida e que a morte não é algo que atraia os policiais por um único motivo. Ninguém fez prova para ser carrasco. A prova que o concurso público que foi feito foi para ser um servidor da segurança pública. Então, Carolina, te dizendo o seguinte, é que o prefeito pode fazer muita coisa. Você falou aí do furto de celular. Esses crimes de rua, que é o furto do celular, o roubo do cordão de ouro, o roubo da carteira, esses crimes geram uma insegurança. Eles podem até não estar fazendo parte das estatísticas policiais, mas eles por si só transferem essa sensação de insegurança. E a sensação de insegurança não importa se tem ou não tem registro de ocorrência. Nós que moramos na Tijuca conhecemos meia dúzia de sites, né, que desenvolvem aí, que mostram, está tendo roubo na rua tal, às tantas horas, né? E só o fato de ler a notícia, a gente já vai, se passar por aquele caminho, já vai sair com o celular escondido, já vai esconder o cordãozinho que eu carrego aqui, que era da minha avó, com a medalhinha de Nossa Senhora, porque só por isso, por si só, vai te dar essa sensação de insegurança. Nós temos, Carolina, um centro de operações Rio, mas nós não temos nesse centro de operações, por exemplo, o monitoramento das imagens em tempo real. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro paga a Operação Centro Presente. E eu não vejo uma contrapartida, eu não vejo a cobrança do resultado desses crimes de oportunidade que você colocou, que são crimes, como o próprio nome está dizendo, que eles não têm grandes elaborações de estratégias para serem praticados, mas eles apresentam uma lógica no território e no horário. Portanto, a prefeitura pode contribuir muito, fazendo, por exemplo, um gabinete de gestão integrada, articulando uma interlocução com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. A Polícia Civil conta com menos 10 mil homens e a Guarda, em todo o estado, e a Guarda Municipal tem 7 mil homens só na cidade do Rio de Janeiro. Essa mão de obra, aliás, depois eu quero conversar com o Cadu, que eu sei que ele faz um estudo sobre Guarda Municipal, que estou querendo saber aí o objeto do seu estudo, e aí eu vou te dizer, essa mão de obra é uma mão de obra qualificada, que precisa ser direcionada no território. Então, a prefeitura pode fazer muito, e pode fazer também na prevenção, né? Trabalhando aí a questão da evasão escolar, né? Trabalhando aí, olhando, né, essa juventude que está saindo da escola e que, às vezes, vai de forma precária para o mercado de trabalho ou fica sem uma atividade. Então, eu acho que a prefeitura pode e deve fazer muita coisa no âmbito aí. Por exemplo, só para concluir, essas imagens que a gente vê no site do nosso bairro, essas imagens poderiam estar armazenadas junto ao Centro de Operações Rio, porque elas podem não ser imagens coletadas nas câmeras da prefeitura, mas elas são imagens coletadas nas câmeras dos edifícios e dos estabelecimentos comerciais. Elas podem não ter a graduação de imagens coletadas em câmeras oficiais, mas ela tem um valor investigativo, elas têm um valor de análise de inteligência, elas podem fazer base de uma informação, de um banco de dados de informação, e podem servir, por exemplo, né, para ajudar no direcionamento do patrulhamento da Polícia Militar, no direcionamento da atividade da Guarda Municipal. Então, olha, pode ter certeza que não precisa ser delegado não, tá? Claro que ser delegado vai ajudar a entender, a degustar isso melhor, mas pode sim contribuir e muito na atividade da prefeitura sob seu aspecto preventivo. Cadu Viana, sua pergunta, eu esqueci de fazer essa brincadeira ao longo, porque eu também sou, Carol também é, Yasmin também é, mas vamos deixar então os créditos só para o Cadu. De vascaíno para vascaína, e eu acho que eu já sei até o tema da sua pergunta,
Cadu Viana? Acho que a Marta Já falou fiquei alguma coisa feliz, sobre hein, isso. Cadu? Já fiquei feliz que na minha família, dia de aniversário, a gente canta casaca, casaca. Não vou nem continuar, que você conhece a música. Por favor, por favor. Isso aí. Eu vou aproveitar o caminho que a Carol traçou na pergunta e também até na sua própria resposta e falar um pouco sobre a guarda, né? Porque, como a gente conversou um pouco antes em off, eu desenvolvi uma pesquisa de 5 anos com a Guarda Municipal aqui no Grande Rio e acompanhei tanto a formação dos agentes quanto a busca pelo uso de armas de fogo pela instituição. Então, o que eu percebi é que os agentes da guarda, eles querem ser vistos como polícia, né? Eles querem ser respeitados como a polícia de certa forma, e em certa medida, até temidos, e isso é preocupante. E no limite, eles querem disputar esse espaço de protagonismo na segurança pública municipal com a polícia militar. Então, a pergunta que eu queria te direcionar é nesse sentido. Como que você pensa essa guarda do Rio, sabe? Se ela é armada ou não armada? Eu até acho que já sei um pouco dessa parte da resposta. Se comandada por um guarda de carreira ou por uma indicação militar, como historicamente vem sendo feito no Rio, em Niterói, em São Gonçalo, em tantas outras cidades. E se você pensa essa guarda mais no ordenamento público ou nesse auxílio da segurança. E acredito que é um caminho. Bom, primeiro já eu da sua quero resposta dizer anterior, que, né? em muito boa hora, o prefeito Marcelo Crivella entendeu que a guarda municipal tem que ser comandada por um guarda, né? A guarda municipal surge lá no governo César Maia, então me parece que a instituição já tinha um tempo de reflexão acumulada que permitiria que de retirar dentre os seus quadros alguém para conduzir, para dirigir no mais alto cargo a Guarda Municipal. Então, acho que foi uma decisão muito feliz. Embora ficou um pouco meio esquisito, porque ela estava subordinada à Secretaria de Ordem Pública, que era também continuou sendo conduzida por um secretário e era um policial militar de carreira, mas o meu entendimento é que a guarda devia ser até independente, vinculada direto ao gabinete do prefeito, conduzida aí por um servidor retirado da própria guarda. Sei que eu vou perder alguns votos da guarda municipal, porque eu não acho que a primeira medida que deva ser feita pela prefeitura é armar a guarda, embora isso já esteja decidido pela Lei Geral das Guardas. Sei que tramita na Câmara dos Vereadores um projeto de lei para discutir esse tema, então acho que eu acho até que o prefeito deve estar com esse interesse, porque eu não entendi por que a Polícia Rodoviária Federal doou para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro não sei quantas pistolas, não entendi isso, verdadeiramente não entendi. E olha que eu gosto muito da Polícia Rodoviária Federal, que tem feito um belíssimo trabalho. Hoje mesmo a gente viu uma bela apreensão de armas de fogo, de drogas sem dar nenhum tiro. Olha que coisa interessante, hein? Só na investigação, que não é a função deles, mas só na coleta de dados de inteligência seria essa a definição correta. Então, para mim, antes de armar a guarda, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, eu acho que a gente tem que potencializar ações de inteligência, eu acho que a gente tem que promover a formação e a qualificação dos guardas. Acho um equívoco quando os guardas insistem em fazer a discussão da carreira apenas pelo porte de arma. Isso desqualifica a sua importância. A Guarda Municipal é muito mais do que isso, né? Acho que a Guarda Municipal pode, sim, ser protagonista aí de um gabinete de gestão integrada, como eu já sugeri aqui, né? Eventualmente, eu acho que você pode pensar na qualificação, segmentar um momento, né? Segmentar um braço, né? Na possibilidade de ter ali um batalhão diferenciado, mas não tenho esse olhar. Eu acho que precisa fazer outras coisas antes de armar a guarda. Se estou imaginando que o prefeito Marcelo Crivella vai fazer isso, porque recebeu essas pistolas da Polícia
Rodoviária Federal, então não vejo outra motivação a não ser essa. Agora, quero te falar que sinto falta da Guarda Municipal no protagonismo da cidade, né? Ou seja, a gente não vê o protagonismo da guarda, e não quero culpar o guarda municipal, quero culpar o planejamento que é feito pela guarda, né? Então, se a gente tem o evento do Réveillon, a gente vê lá, tá certo, olha, tem aqui uma equipe da guarda para receber a criança que está perdida, mas eu acho que a guarda é muito mais do que isso. E eles têm razão quando eles falam de que eles querem participar da defesa do cidadão, porque a Lei Geral das Guardas assim prevê, né? Mas eu acho que é preciso outros procedimentos antes de armar a guarda. E acho que a guarda pode ajudar muito no patrulhamento no entorno da escola, acho que a guarda pode ajudar muito na questão do acompanhamento da evasão escolar, né? A gente sabe dos assédios que se dá no entorno das escolas, nos espaços públicos, na praia, né, nos parques. A gente está vendo, a gente vê ali na Glória, né? Aquele parque belíssimo que foi reformado, ele está fechado. A guarda não está ali. Se a guarda, no patrulhamento, sentir necessidade de estar no ambiente que ela acha que não é adequado, ela não tem treinamento suficiente para enfrentar, a integração faz isso, a articulação com a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui titular de Copacabana, a gente tinha uma incidência muito grande de mercadorias piratas sendo vendidas pelas ruas de Copacabana, né? E essa venda sobretudo de CDs piratas, ela é diferenciada, porque a pessoa coloca lá o que eles chamam de eles têm um nome que agora não me ocorre, coloca lá oh meu Deus, só a capa, né? Um aramado onde você só tem a capa do CD, você não tem o CD, né? Aí a pessoa chega, se dirige, aí chega o CD pirata. Essa informação veio da guarda e nós conseguimos fazer uma bela ação para prender quem é que estava vendendo CD pirata. Muita gente de Copacabana não gostou, mas isso é crime. E depois do contrabando de arma, do tráfico de drogas, a atividade criminosa que é mais rentável é a pirataria. Então, a gente tem que promover essa articulação. Isso foi feito graças à notícia trazida pela guarda. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita e eu quero deixar aqui a minha declaração de apreço à Guarda Municipal, muito embora eu já saiba que eles não gostaram do meu posicionamento, mas eu faço esse posicionamento em respeito a eles, porque acho que é muito pouco reduzir o papel da guarda a uma simples possibilidade de ter uma arma de fogo. Excelente resposta. Marta, mais uma perguntinha aqui minha para você. Eu acho que uma questão também muito sensível, e acho que isso tende a pautar muito o debate daqui para frente, é essa questão da precarização do trabalho, especialmente sob esse viés dos entregadores de aplicativos, né? A gente sai pelas ruas e vê à torta e à direito um número muito grande de pessoas fazendo entregas de maneira até também meio desenfreada, meio descontrolada e com remuneração muito baixa, um trabalho muito precarizado. Você, na sua visão, você acha que a prefeitura tem autonomia ou tem capacidade de ajudar de alguma maneira essa comunidade de trabalhadores do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que tudo que acontece na cidade tem que merecer a atenção do prefeito dessa cidade, porque a política pública ela não acontece no plano do governo federal ou do governo estadual, ela se sedimenta no território do município. Por isso que a figura do prefeito ela tem que ser, sobretudo, uma figura de um estadista. Então, eu vou dar um exemplo de uma outra situação para tentar responder a tua pergunta. Nós vivenciamos no início do ano a questão da geosmina. Isso atacou
a cidade do Rio de Janeiro de uma maneira muito ruim, né? E nós não vimos um gesto do prefeito da cidade do Rio de Janeiro para enfrentar a SEDAI, para exigir que aquele problema fosse solucionado. Nós vimos o pagamento do auxílio emergencial, as pessoas amontoadas nas filas da Caixa Econômica, e nós não vimos um gesto do prefeito. Aí podia ter agido a Guarda Municipal, não para ser grosseiro, chega para lá ou chega para cá, não que a guarda tenha sido, mas a prefeitura poderia ter ajudado, por exemplo, na organização das filas, né? A prefeitura poderia ter questionado, por exemplo, ao presidente da Caixa Econômica Federal por que aquele atendimento estava dessa qualidade. Depois do auxílio emergencial, o governo federal fez uma falácia que era a questão do empréstimo aos pequenos empreendedores. O BNDES liberou o dinheiro para o banco, mas o dinheiro não chegou lá no comerciante, não. E nós não vimos nenhum gesto do prefeito da cidade. E olha que essa cidade, ela necessita desse comércio. Essa cidade é uma cidade que vive, até da sua sustentação econômica, ela vive, né, de impostos que têm a ver com os estabelecimentos comerciais. Então, eu acho que também da mesma forma do aplicativo. O prefeito tem que bater na porta lá, se ele não sabe a solução, e eu quero te confessar que eu também não sei, mas nada impede que ele peça uma audiência lá no Ministério Público do Trabalho, para saber o que é possível fazer por esses trabalhadores. Nada impede, né, que ele chame essas organizações, né, dos aplicativos. Então, eu acho assim, tudo que acontecer na cidade, o prefeito tem que se meter, literalmente, né, aquela frase de meter a colher, né? Aí lembrando que briga de marido e mulher, a polícia tem que meter a colher, então o prefeito tem que meter a colher. Se ele não sabe, ele tem autonomia e tem estatura para pedir uma audiência, para ligar lá para o Ministério Público do Trabalho e pedir uma audiência e dizer, olha, está acontecendo isso, aonde a prefeitura pode ajudar? Isso é lei municipal, eu posso... Então, eu acho que tudo o prefeito tem que buscar o entendimento e eu fiz parte, né, desse movimento do break dos aplicativos, porque essas pessoas trabalham muito e são jovens sem oportunidade no mercado de trabalho, que é o contrário do que aconteceu comigo, Tiago, que eu fui ser professora primária, mas eu nunca trabalhei na minha vida sem um vínculo trabalhista, né? Essa é uma realidade muito cruel para os jovens. Eles já ingressam no mercado de trabalho em condições precárias das relações trabalhistas. Então, eu acho que compete ao prefeito fazer a sua interlocução para tentar ajudar os seus cidadãos, que é para isso que o prefeito existe, para cuidar da cidade e para garantir um bem-estar e a felicidade dos cidadãos. Sem dúvida. Yasmin, de Vascaína para Vascaína, sua última pergunta. Oi, Marta, eu vou aproveitar seu boom de trabalho agora, que é um tema que eu gosto bastante, que eu precisei bastante na graduação, e vou linkar com a questão do transporte público no Rio, que é uma questão que a Prefeitura do Rio é sempre um debate, sempre uma preocupação do carioca. O transporte público do Rio é muito ruim, todo carioca sabe disso, sabe que ele precisa de muitas melhorias. Já houve expansão do transporte, uma das mais recentes foi o BRT, que foi feito em decorrência principalmente das Olimpíadas do Rio 2016. Mesmo assim, o carioca ainda leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fora as 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, ou seja, são 13 horas que, no geral, o carioca fica aí na rua, fora de casa, longe dos filhos, longe da família, e numa situação que, assim, mexe diretamente com a qualidade de vida aqui na cidade do Rio. Aí eu queria saber quais são as suas propostas para essa questão do transporte público do Rio de Janeiro. Olha, Yasmin, a análise que você faz do impacto na qualidade de vida e na saúde do trabalhador que passa na Zona Oeste, por exemplo, esse tempo é de 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Se a gente não tiver a capacidade de entender que isso impacta na vida, na qualidade de vida e na saúde desse trabalhador,
eu acho que eu não sei o que impacta nessa questão. E não é só a questão do tempo, né? Nós estamos assistindo aqui essa semana, os ônibus desapareceram. Como vinha acontecendo um discurso, né, dos responsáveis pelo transporte público, que a pandemia tinha apresentado um déficit que eles não estavam conseguindo enfrentar e que era preciso um apoio do governo. Se tentou até fazer uma discussão dessa na Assembleia Legislativa, para ser muito verdadeira, nós tivemos uma audiência pública, eu fui terminantemente contra fazer essa discussão. Agora, tudo isso é ausência de fiscalização. Então, os ônibus desapareceram, o ar-condicionado nunca foi efetivado, né? A questão do tempo de duração das viagens, a ausência de interlocução com os modais da competência do Estado, como metrô, supervia e barcas, né? Porque eu não posso ficar 1 hora no ponto do ônibus, porque eu tenho horário para chegar na Central do Brasil, para pegar o metrô, para ir para a Zona Sul, para poder trabalhar. Então, não pode ser assim. Agora, eu vejo tudo isso como ausência de fiscalização. 2 exemplos disso, né? A licitação que foi feita pelo BRT, quem diz a bilhetagem não é a prefeitura, quem diz a bilhetagem são as organizações de transporte. Então, ele diz aquilo que ele apurou. Se esse valor é correto ou não, a prefeitura também não dá palpite. Tem um contrato... A prefeitura paga de boa fé. Paga de boa fé. A prefeitura paga de boa fé, né? E aí eu quero te dizer também que é um contrato de 10 anos, né? Então, acho que é preciso rever esse contrato. E o prefeito fez uma intervenção, que naquele momento eu achei até que poderia ser interessante, quero aplaudir aqui essa decisão. Só que, ao final, o interventor disse que tinha que ter uma consultoria para rever o contrato. E ninguém reviu o contrato. Então, eu acho, né, que hoje, necessariamente, além de você estabelecer essas interlocuções que eu falei dos modais, né, é uma fiscalização desse contrato. Há um segmento aí que estuda o transporte público, que sugere, inclusive, a criação de uma agência reguladora, porque o transporte no Rio de Janeiro é imenso, eu não tenho isso decidido, só estou aqui transmitindo aquilo que eu já ouvi, que já estudei, mas eu acho que o cerne dessa questão é uma total ausência de fiscalização e de falta ao prefeito, né? Nesse sentido, falta determinação, porque esses contratos têm previsão legal de multa, esses contratos têm cláusulas de término do contrato, então eu acho que está faltando mesmo o prefeito zelar pelo bom atendimento do transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida. Carol, sua última pergunta de hoje também, de vascaína para vascaína. Deputada, a senhora, como o Thiago já apresentou, tem uma trajetória profissional notável, né? Trabalhou nas delegacias de mulheres, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora do Departamento de Polícia Especializada da nossa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Isso lá nas décadas de 80 e 90, né, quando esse debate sobre o direito das mulheres ainda não estava colocado como está hoje. Em 2011, a senhora fez história, né, foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil, e todas essas coisas são muito importantes. Pergunta, numa eventual gestão Marta Rocha à frente da Prefeitura do Rio, o que as cariocas podem esperar do Executivo Municipal em termos de políticas públicas que tragam para elas dignidade, oportunidades, para que elas possam, como a senhora, se assim desejarem, ocupar espaços majoritariamente masculinos? Olha, eu quero te dizer que eu ficaria muito feliz que depois da minha saída da Polícia Civil, outra mulher tivesse sido escolhida para comandar aquela instituição. Depois que eu saí, já teve uma sucessão de 4 secretários e chefes de polícia, e, lamentavelmente, nenhuma outra mulher ocupou esse lugar. Eu quero te dizer que o norte da nossa decisão será, primeiro, ao tomar uma decisão de uma política pública, analisar tecnicamente essa decisão a partir de dados confiáveis.
e, no segundo momento, ver a representação orçamentária que viabilize essa decisão. Estou contando isso para dizer que eu jamais vou contar historinha ou jamais vou ficar vendendo ilusão para quem quer que seja. Mas na minha vida profissional e na minha militância pelos direitos das mulheres, eu aprendi que toda política pública tem que ter o recorte do gênero e da raça e da etnia. Então, esse é um compromisso da minha gestão. Quando eu falar em saúde, eu quero saber como vai estar a questão da mortalidade materna. Quando eu falar em saúde, eu não posso esquecer que existe um Plano Nacional de Saúde para a Mulher Negra. Quando eu falar de educação, eu tenho que lembrar da creche. Quando eu falar de trabalho, eu tenho que lembrar que se é difícil ser mulher, é mais difícil ser mulher negra, porque primeiro é o salário do homem branco e, por último, o salário da mulher negra. Há empresas que nunca registraram a presença de uma mulher negra em cargo de direção ou em cargo de chefia. Quando eu falar da educação, eu tenho que garantir a escolaridade das mulheres, porque mulheres escolarizadas garantem a permanência dos seus filhos na escola. Eu tenho que garantir, por força de lei federal, o estudo da história da população africana, da população negra e da história cultural da África, porque isso é decisão de lei federal. Então, a política pública, para mim, ela é intersetorial. Ela é feita de maneira transversal. E a questão do gênero, qualquer que seja a orientação sexual, e a questão da raça e etnia, sem dúvida nenhuma, vão estar no meu radar. Que beleza de resposta. Cadu, sua última pergunta de hoje também, fazendo mais uma vez, só o Rafa que não é, né? De vascaíno para vascaína. Mais uma vez, a eu vou gente vai aproveitar ser bonzinho com o Rafa. Desculpa, Cadu. Vamos ser bonzinho. Eu vou, mais uma vez, pegar um pouco das perguntas dos colegas, né? E pensar um pouco sobre esse acesso à cidade. Assim, a gente viveu no Rio uma experiência fracassada com as UPPs, e um projeto que se dizia de policiamento de proximidade, mas que quase nada contribuiu com as comunidades em que foram instaladas nesse sentido, né? E eu queria saber como que você pensa um projeto de segurança pública na cidade do Rio, partindo não só do patrulhamento e das operações, né, que fazem parte da estrutura e da organização da polícia mesmo, como estratégia, como inteligência. Mas também queria entender como você pensa as políticas públicas de acesso à cultura, à educação, a uma mobilidade urbana que te permita viver a cidade, como a Yasmin bem trouxe, como que o acesso à cidade pode ajudar a gente nessa constante missão de combater a violência no Rio. Olha, eu quero te dizer, Cadu, se a gente pegar pela educação, essa escola tem que ser integral, essa escola tem que ser de qualidade, tem que ser pública e tem que estabelecer uma interlocução com a cultura, com o esporte, com o lazer. Quando a gente pensa na questão da cultura, eu acho que a gente está pensando de uma economia criativa, eu quero dizer uma economia que tome como base a cultura e a inovação e o conhecimento. Então, eu quero falar para você que é inadmissível esse desapego que o prefeito tem com a questão da cultura. Não é à toa que a gente está no 3º secretário de Cultura, né? Essa decisão dele não estar presente no Carnaval, no Réveillon, isso traduz exatamente o seu desapego. Há uma quantidade de produtores culturais nas comunidades, né? Existe ali, né, uma quantidade mesmo de pessoas que trabalham. Então, a escola, por exemplo, ela pode estar cedendo seu espaço para um grupo de hip-hop estar ensaiando, para um grupo de teatro da comunidade estar ensaiando, né? A escola pode fomentar essas articulações, né? A gente tem aí, a prefeitura tem o luxo de ter teatro, né? Então, vamos pensar em abrir espaço, por exemplo, nesses teatros, para que esses grupos da periferia das comunidades, possam estar usando aquele teatro, ajudando a produzir no campo da juventude. Isso é maravilhoso para o jovem, né?
assim, quando você fala no carnaval, por trás do carnaval você tem iluminação, você tem cenografia, você tem a parte de outras questões que estão ligadas, artesanato, os artesãos do carnaval, né? No campo exatamente da comunidade, a gente pode, por exemplo, estar fazendo aí um grande debate sobre... Perdão, vou reconstruir aqui a frase. A gente pode estar introduzindo aí, junto aos jovens, por exemplo, a possibilidade de um programa de estudo que qualifique esses jovens para o uso, para a gamificação, que é tão importante. Então, tem tanta coisa que você pode fazer, e eu acho que a prefeitura ela pode ajudar, por exemplo, na construção de territórios seguros, né? A gente pode levar para dentro dessas áreas que têm vulnerabilidade uma série de estratégias que podem estar ajudando na construção desses territórios seguros. E aí eu quero só dar um exemplo aqui, que é o exemplo da cidade de Medellín, que você, por certo, conhece tão bem quanto eu. E quando eu fui fui ler sobre Medellín, me chamou a atenção um comportamento do prefeito de Medellín, porque tão importante quanto o investimento orçamentário é o propósito da política pública e o compromisso do gestor. Por que eu estou contando isso? Porque o prefeito de Medellín, ele tira uma manhã da sua semana para visitar as escolas onde está acontecendo evasão escolar. Então, isso mostra o compromisso daquele gestor com o tema. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, tá? Além, nessa questão da construção das políticas públicas, desde que o gestor tenha vontade política e compromisso com essa questão. Acho que tem muita coisa boa aí para fazer, sem dúvida nenhuma. E você, Rafa, você fica aí por último, como a nossa última pergunta de hoje para a Marta. Se não virou vascaíno, vai ter que virar agora. Faça a sua pergunta. Em minha defesa, vou falar que não sou vascaíno, mas também não tenho muito time, não sou muito ligado em futebol, mas que soube que a senhora também é filha de portugueses, meu pai é português, então, bom, o Vasco atravessou minha vida desde sempre ouvindo o seu Joaquim falar do Vasco para cima e para baixo. Bom, minha primeira pergunta foi sobre saúde pública, que é uma das paixões da minha vida. A segunda vai na direção da gestão pública, que é uma outra paixão da minha vida. Deputada, o que a gente tem assistido nos últimos anos não é um evento novo, na verdade, mas nos últimos anos, ali a partir de 2005, 2006, especialmente, o judiciário brasileiro tem se politizado. Muitas vezes criminalizando a política, né? Cenas como... E, aliás, a política entre aspas, né? Porque não é qualquer política. Em geral, são os líderes populares e de esquerda. Cenas como a do prefeito Rodrigo Neves, por exemplo, foi preso, ficou 92 dias preso num processo absolutamente estapafúrdio, estamparam as manchetes de jornais numa execração pública. O ex-ministro Ciro Gomes, inclusive, tem apontado nas falas que faz discutindo o Brasil e o lugar do Ministério Público, discutindo que os prefeitos do Brasil afora, das cidades do Brasil afora, têm ficado o que ele chama de tutelado pelos jovens garotos do Ministério Público que simplesmente fazem e acontecem. Essa é uma aspas do ex-ministro Ciro Gomes. Como é que uma gestão da senhora, que eu não tenho dúvida que seria uma gestão que se colocaria à esquerda nesse grande campo possível, como é que a senhora se relacionaria com esses jovens garotos do Ministério Público que simplesmente fazem e acontecem e tem muita prova e tem muito desejo por holofote, muita convicção e pouca prova? Olha, querido, eu acho que como agir na Polícia Civil, agirei em qualquer lugar que eu estiver, eu sou a favor da transparência. Eu acho que eu não tenho medo de controle. Eu acho que as regras de controle são as regras que são importantes para a boa política pública.
quando a gente olha, por exemplo, né, o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, perdão, no estado do Rio de Janeiro, na questão da pandemia, né, a gente vê que, aí quero fazer uma defesa aqui dos servidores públicos, que aqueles que estavam envolvidos em desvios não foram os servidores públicos. Então, eu quero te dizer assim, eu tenho muita tranquilidade, eu prezo a fiscalização, não farei deliberadamente nenhuma gestão de desrespeito ou de enfrentamento deliberado, e eu acho que, se assim o desejar o povo do Estado do Rio de Janeiro, eles vão conhecer uma gestão que vai zelar pela ética, pelas regras de controle e pela transparência. Portanto, sejam muito bem-vindos todos aqueles que quiserem visitar os nossos atos, as nossas decisões, porque elas estarão aí submetidas, eu serei a primeira a garantir o controle social e a transparência. Obrigado. Bom, antes então da gente passar para as nossas considerações finais e encerrar o nosso episódio, vamos fazer aquele pinga-fogo que a Marta possivelmente já deve ter visto lá naquele esquema da Marília Gabriela, de falar uma palavra, responder outra. Aqui a gente dá basicamente duas opções, e aí você escolhe uma que você se sentir mais à vontade em relação a gostos, características, enfim. Como você tem família portuguesa e, pelo que eu andei apurando aí, você gosta de um fado, assim como eu adoro fado, eu te faço essa pergunta, Marta Rocha. Amália Rodrigues ou Ângela Maria? Ângela Maria, com certeza. Ângela Maria, que nem as paredes Ângela Maria cantando Gente Humilde. Coisa para linda. ficar bem legal. Olha, então, da próxima vez que você vier na minha casa, eu tenho um disco dela. A gente vai ouvir junto. Ângela Maria. Embora eu goste muito da Amália, sabia? Cresci ouvindo, né? Cresci ouvindo a Amália. Nem as paredes confesso. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Carol, seu pinga-fogo. Deputada, polícia ou política? Ai, difícil, sabia? Mas, olha, tudo que eu conquistei, eu devo à polícia, sabia? O que eu sou, a representação hoje que eu tenho na política, ela se deve à minha atuação na polícia. Então, não dá para esquecer a polícia, não. Yasmin? Eu não posso deixar de perguntar para a pré-candidata do Partido Democrático Trabalhista, Getúlio Vargas ou Leonel Brizola? Leonel Brizola. Cadu? Então, já que a gente está nessa pegada do sentimento, né? Então, Vasco ou Mangueira? Vasco e Mangueira. Por acaso eu sou Vasco e sou Mangueira. Mas eu não sei sambar. Alguém aí tem que me ensinar depois. Nossa, deputada, a gente tem isso em comum. Sou vascaína, sou mangueirense e não sambo nem para salvar minha vida como a senhora. Olha aí. Mas quero falar que tenho, assim, acho que o Carnaval é um evento indispensável para a cidade do Rio de Janeiro, tenho um respeito profundo pela cultura, pela arte, e comigo o Carnaval vai ser prestigiado. Rafa? Seguindo na linha dos sentimentos, dessa vez um pouco mais religiosos, Igreja da Penha ou Santuário de Fátima, deputada? Igreja da Penha. Igreja da Penha, e aí eu ainda quero falar de um outro santuário, que é o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é belíssimo, belíssimo. Se a minha mãe estiver ouvindo isso, vai brigar comigo, porque acho que eu sou uma pessoa muito devota de Nossa Senhora. Eu carrego comigo sempre uma medalhinha de Nossa Senhora da Conceição, que era da minha avó. Mas eu fiquei muito encantada com o Santuário Nossa Senhora de Lourdes, e aí Igreja da Penha. Já subi tantas vezes naquela igreja, tão bonita de ver. Gente, vamos visitar a Igreja da Penha, que é uma experiência ímpar. Marta, você sobe de escada? Eu subo de escada, nunca subi de joelho. Mas tem muita gente que sobe de joelho, eu subo de escada, bacana. Subo de escada
E é muito gostoso, né? As comemorações do Santuário de Nossa Senhora da Penha são muito bonitas. E eu tenho uma memória afetiva, sabe, Yasmin? Antigamente se comemora em outubro, então a Penha é um bairro de famílias portuguesas. Então, ali embaixo você tinha as barraquinhas, tinha o parque, né? Tinha o Parque Xangai. Então são tantas boas lembranças, né? Vale muito a pena. Continuem indo à Igreja da Penha. E para terminar, eu acho que eu já sei a resposta pelo afeto. Mas, enfim, talvez os 21 anos que você falou lá atrás possam pesar. O bairro da Tijuca ou o bairro da Penha? Não entendi. Tijuca ou Penha? Tijuca ou Penha, é. Ah, isso é cruel, isso é cruel. Não sei, não posso responder. Sabe por quê? Se me perguntarem onde eu nasci, eu nem sei, porque eu me criei na Penha e todo final de semana eu estou na Penha, mas eu amo muito morar na Tijuca. Eu adoro morar na Tijuca. E não pretendo... Quando eu virei chefe de polícia, teve uma lenda urbana do bairro dizendo que eu tinha me mudado para a Barra da Tijuca. Eu não sei por quê, com todo respeito, porque eu amo a Tijuca. Então, isso é uma pergunta cruel que eu não tenho como responder. Tenho 2 amores, a Penha e a Tijuca. Bom, nesse clima, então, desde já agradeço muito a sua participação, Marta. Foi incrível, passou muito rápido, uma coisa impressionante. Vamos fazer as nossas considerações finais rapidinho aqui para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Cadu Viana, seu recado final. Olha, Thiagão, estou muito feliz com esse episódio, estou muito feliz em receber a Marta e muito, não surpreso, porque eu já acompanhei algumas falas dela, mas assim, bem impressionado com a simpatia, com o conhecimento de Rio, o interesse em discutir o Rio, e é isso que move a gente, né? Eu acho que o porquê desse projeto, eu sempre bato nessa tecla, o porquê desse projeto é que a gente quer discutir o Rio, a gente quer discutir o Brasil, tem muita coisa para a gente colocar em pauta, tem muita coisa para a gente pensar mesmo, refletir. É assim que a gente vai construir um Rio melhor, sair dessa realidade aí de Crivella, Witzel e Bolsonaro, que é pesado. Então, vamos continuar aqui. Yasmin, seu recado final de hoje. Fiquei muito feliz, gostei muito. Eu já tinha visto várias falas da Marta ao longo do tempo que ela está aí no mundo da política, mas sempre sobre segurança é o tópico que você é mais conhecido, é o tópico que é o seu destaque, né? Já que você tem todo esse tempo, mais de 3 décadas na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas gostei muito das falas sobre todos os outros tópicos que a gente tratou aqui. Acho que vai ser do interesse de todo carioca ouvir isso, com certeza. Agradeço muito a presença e seu tempo, deputada. Carol, seu recado final de hoje. Marta, foi um prazer recebê-la. Fico muito feliz de a gente estar recebendo aqui uma candidata como a senhora, vascaína, portelense. Mangueirense. Oh, desculpa, é porque o Thiago é portelense. Portela sou eu. Aliás, 2021 é aniversário da Portela. Quantos anos? 100 anos, né? Acho que é isso? Não, 100 anos de Portela. A Portela eu acho que é de 23, se eu não me engano, mas posso estar enganado. Mas se não tem 100, tem praticamente isso. Tá muito próximo disso. A Portela eu acho que é um pouquinho anterior à Mangueira. A Mangueira é um pouquinho depois. Mas acho que, no fundo, todo portelense tem uma boa relação com o mangueirense e acho que todo mangueirense tem uma boa relação com o portelense. É bem diferente de Flamengo e Vasco. É isso, eu concordo contigo, Thiago. Minha linda mãe, tomara que esteja me escutando, é portelense doente, eu sou mangueirense e estamos vivendo bem. Mas voltando aqui para as considerações finais... Doente não, portelense saudável. Isso, exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Acho que esse exercício que a gente está tentando fazer aqui no Crônicas é muito bom para a cidade, muito bom para os ouvintes. A qualidade do que você trouxe foi muito alta, queria lhe agradecer por isso. E a gente segue conversando, né? Caso vá ao segundo turno, estendo o convite para que venha de novo aqui no Crônicas debater o Rio com a gente, debater os projetos e confrontá-los com o seu adversário, né? Mas é isso, a gente segue conversando. Beijo para todo mundo que ouviu e até a próxima. E Rafa, seu recado aí português para nossa querida Marta, sua palhinha final de hoje. Sim, eu queria dizer para a deputada que eu fiquei muito feliz, gostei muito, assim como Yasmin, confesso que conhecia mais as falas da senhora no âmbito da segurança, fiquei positivamente surpreso
com o tanto de estar azeitado os projetos que a senhora tem na área da cultura, da educação, da saúde. Agradecer muito pelo tempo, dizer que a gente segue conversando, não só o convite, refazer o convite da Carol para caso a senhora vá ao segundo turno, mas de repente até para um próximo papo mais perto da eleição, quando a coisa estiver mais quente, vai ser um prazer recebê-la de novo. Um abraço para os ouvintes, um beijo para a senhora. Tchau, tchau, gente. Então, agora vamos ouvir o recado final da nossa convidada, Marta Rocha. Mais uma vez, um prazer conversar com você, Marta. Bom, eu quero muito agradecer a todo mundo que me permitiu passar esse tempo aqui refletindo a cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, Tiago, Cadu, Yasmin, Ana Carolina, Rafael. E quero, quem estiver ouvindo esse debate, por favor, visite a nossa página, deputada delegada Marta Rocha, para que a gente possa ouvir a sua opinião, a sua sugestão, né? Eu digo sempre que eu gosto de conversar com quem, como eu, gosta da cidade do Rio de Janeiro. Seja você carioca, aquele que escolheu a cidade do Rio de Janeiro como a sua cidade. Então, é muito bom toda essa iniciativa de discussão, de debate, e, sobretudo, nesse tempo de pandemia tão difícil que nós nos impusemos o isolamento social, que é necessário. Para quem está ouvindo, siga a ciência, né? Não faça parte dessa rede, né, de pessoas que desvalorizam a ciência, que vivem um momento de negação. Pelo contrário, acredite na ciência, mas nesse tempo de pandemia uma boa conversa é bom demais. Por isso, obrigada a todos vocês, que foi assim um prazer imenso poder estar discutindo aqui sobre as questões da cidade do Rio de Janeiro, e eu tenho uma listinha pós-pandemia. Então, todos estão intimados a nos encontrarmos pós-pandemia, né? Sobretudo o Tiago, que nos afronta aqui, né? Que vai conduzindo isso aqui sorridente no aconchego do lar. Então, a gente se encontra, quem sabe, aí numa boa conversa de bar para discutir aí a cidade do Rio de Janeiro. Vou cobrar, hein, Tiago? Vou cobrar de você esse convite, hein? Tá bom? Beijo grande. Com certeza. Já está muito mais do que aceito. A gente pode ver um barzinho aqui pela Praça Sans Penha e tomar um chopp escuro de preferência, que eu adoro o chopp. Bom, então chegamos ao final do nosso episódio. Foi um episódio muito gostoso, muito prazeroso. Nos sigam lá no nosso Instagram, @crônicasbrasileiras. Mandem aqueles e-mails também com sugestão para contato crônicasbrasileiras@gmail.com. Vem a vinheta aí. Mais uma vez eu te agradeço, Marta. E você que está nos ouvindo, até o próximo episódio. Um grande abraço e saudações vascaínas. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.